Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do eletromagnetismo. Então essa aqui é a nossa segunda parte. Na semana passada nós vimos a questão do campo magnético gerado por condutores e o comportamento de um campo magnético num determinado ponto do espaço como referência. Então na aula de hoje a gente vai partir desse ponto ali, continuando eh, ainda no campo magnético de um ou mais condutores, né? Então, como é que fica o comportamento caso nós tenhamos dois ou mais condutores retilíneos alinhados conduzindo uma corrente elétrica? Então, temos nesse ponto, né, a interferência de todos os campos magnéticos de todos os condutores. E isso vai formar o que a gente chama de um campo magnético resultante. Lembrando que tanto intensidade de campo magnético quanto densidade de fluxo são grandezas vetoriais, têm sentido e direção. Então, para fazer essa análise, nós devemos montar um diagrama de vetores. E para fazer essa determinação de direção e sentido, nós primeiro temos que saber qual é o sentido da corrente elétrica nos condutores. Aqui estou representando dois condutores onde a corrente está entrando. Então, corrente 1, esse aqui é o primeiro condutor, corrente 2, o segundo condutor. E aqui temos um ponto P, que neste caso, né, para exemplificar, eu coloquei ele exatamente no ponto médio, né, entre os dois condutores. Então vamos ver como é que se comporta o campo magnético nesses condutores, supondo que eles tenham correntes de valores diferentes, tá, pessoal? Então aqui, este é o perfil do campo magnético circular do primeiro condutor, é um campo magnético em sentido horário. Lembrando que para determinar o sentido do campo magnético, nós aplicamos a regra de Fleming, né? Então, o polegar indica a corrente entrando e os dedos vão apontar, os demais dedos da mão direita vão apontar para este sentido, que é o sentido horário. A mesma coisa para o outro condutor, né? Como a corrente está entrando, também vai ser em sentido horário. Bom, agora a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento do campo magnético no ponto, né? Para o condutor 1 e para o condutor 2. Então, primeiro a gente vai olhar os campos magnéticos de forma individuais. Para o campo magnético do condutor 1, ele vamos desenhar uma linha de força, uma linha de campo, né? Supondo que seja do condutor 1. Então vejam que a linha de campo ela vai também passar por este ponto no sentido horário. Para verificarmos para que lado vai apontar o vetor H em relação ao condutor 1, ele vai apontar tangencialmente, né, passando pelo ponto P, já que nós temos uma referência. Então aqui ele vai estar apontando para baixo. Então HP, devido ao condutor de corrente 1, por isso que HP1 está apontando para baixo. Agora, se nós supormos que o condutor 2 tem uma corrente menor, então a intensidade de campo vai ser menor. Então vamos aplicar o mesmo processo. Vamos desenhar uma linha de força, né, uma linha de campo, do condutor 2, passando pelo ponto P também. Porém aqui, ó, pelo fato de estar do lado esquerdo do condutor, a linha de campo vai estar subindo, né? Ela vai estar subindo porque ela está no sentido horário. Portanto, tangencialmente, o vetor HP2 vai ser para cima. Como eu disse que a corrente 2, estou supondo que ela é menor, então o vetor fica menor. A resultante, ela é feita através da soma dos dois vetores. E aqui vamos aplicar a propriedade dos vetores, que é, eu posso deslocar este vetor HP2, que é o menor, para o final do vetor HP1, né? Soma de vetores. Então desloquei ele pro final. Então veja, a ponta dele começa aqui embaixo e a seta termina aqui em cima. A diferença entre um e outro, lá o ponto P, né,
vai nos dar o vetor campo magnético resultante, então HP. Portanto, neste caso, né, o HP para este sistema que nós temos aqui seria HP1 menos HP2. Na prática, o que a gente quer dizer? Vetorialmente, nós temos a soma dos vetores campo magnético, né? HP1 mais HP2, HPN, dependendo do número de condutores. Importante, pessoal, para ficar mais fácil para nós na disciplina de eletricidade, nós vamos trabalhar só com condutores alinhados, porque na prática nós podemos ter condutores formando triângulos entre eles, podem ter disposições as mais variadas possíveis, né? Mas para que facilite o nosso entendimento e a nossa trabalho na disciplina, nós vamos trabalhar só com condutores alinhados, porque o importante é o entendimento, tá? Então, para condutores alinhados de forma paralela, né? Então, este é a equação que nós vamos utilizar, bem simples. Vamos fazer alguns exemplos para a gente já começar exercitando. Então, determine a intensidade, a direção e o sentido do campo magnético resultante no ponto P. Então, temos aqui um condutor com a corrente saindo no plano, né? Uma corrente de 6 amperes. Um segundo condutor com uma corrente de 14 amperes, também saindo. E vejam que o ponto P ele não está bem no meio. Ele está a 25 centímetros do condutor 1 e a 50 centímetros do condutor 2. Então vamos coletar os dados. Então corrente 1 é 6 amperes, a distância 1, 25 centímetros, corrente 2, 14 amperes e distância 2, 50 centímetros. E vejam que eu passei as distâncias para metro. Elas foram fornecidas em centímetro. Então, primeiro vamos calcular a intensidade de campo do condutor 1. Então, corrente 1 dividido por 2π, distância 1. Então, 6 dividido por 2π vezes 25 vezes 10 a menos 2, que vai dar uma intensidade de campo de 3,82 ampere por metro. Para o condutor 2 é a mesma equação. Então, I2 dividido por 2π vezes D2. Então, 14 dividido por 2π vezes 50 vezes 10 a menos 2, que vai dar 4,46 ampere por metro. Então, vejam bem, apesar do condutor 2 estar mais distante ao ponto P, a corrente mais elevada compensa essa distância, né? Então, vejo que o condutor 2 tem uma intensidade de campo mais intensa sobre o ponto P do que o 1. Para nós conseguirmos determinar a resultante, agora se vamos somar ou vamos subtrair, nós temos que fazer o diagrama de campo ou diagrama vetorial. Então vamos redesenhar o ponto P, né, em separado da imagem, e fazer a análise agora para qual é o sentido do campo em função do sentido da corrente. Então, aplicando a regra da mão direita, regra de Fleming, né, a gente consegue determinar que aqui para o condutor 1, a intensidade de campo 1, o campo magnético vai ser no sentido anti-horário, portanto o HP1 vai estar apontando para cima, tá? Então o HP1 aponta para cima. Já em função do condutor 2, também aqui a corrente também vai formar um campo magnético no sentido anti-horário, porém aqui pega o lado esquerdo, né, do condutor. Então, pela regra de Fleming, as linhas de força vão estar descendo por aqui, pelo ponto P. Então, em função da corrente 2, o HP2 vai apontar para baixo. E agora nós podemos, então, utilizar a propriedade dos vetores. Vamos deslocar este aqui lá para o final do segundo. Podíamos deslocar também lá para o início do primeiro, no final do primeiro, tanto faz, tá? O segundo para o primeiro. O resultado vai dar o mesmo. Então, a diferença entre HP2 e HP1, como os dois têm
sentidos diferentes, né? Um vai anular o outro. O que sobrou, esse pouquinho aqui, em verde, é o HP. Portanto, vai ser o HP vai ser HP2 menos HP1. Então, 4,46 menos 3,82, que vai dar 0,64 ampere por metro. Com relação ao sentido e direção, a direção aqui do campo é vertical, tá? E o sentido é o sentido para qual aponta o resultante, e, portanto é para baixo. Então, considerando essa imagem aqui, o resultante aponta para baixo numa intensidade de 0,64 ampere por metro. Aqui agora um pouquinho diferente, que temos uma disposição na vertical, né? Os condutores paralelos na vertical, e o ponto P não está entre os condutores, está abaixo do segundo condutor. Mas a lógica é exatamente a mesma, pessoal. Então pede para determinar a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no ponto P. Então os dados que temos, a corrente 1 é 60 amperes, a distância do condutor 1 ao ponto P é de 1 metro. Mas aí alguns vão dizer, mas não é 80 centímetros? Vamos olhar aqui, pessoal. 80 centímetros é a direção entre o condutor, é a distância entre o condutor 1 e o condutor 2. Para chegar do condutor 1 até o ponto P, temos mais 20 centímetros, que é a distância do condutor 2 ao ponto P. Então aqui temos que somar, nessa condição temos que somar. Isso é uma das situações que mais leva a erro, pessoal, por causa dessas cotas de distância, tá? Então é importante que se preste atenção nisso. Tem que olhar muito bem essa disposição das distâncias que estão sendo mostradas, tá? Então, condutor 2, corrente é 10 amperes, e a distância do condutor 2, 20 centímetros, que dá 20 vezes 10 a menos 2. Então, substituímos nas equações, calculando a intensidade de campo 1, vamos ter 9,55 amperes por metro, e para a intensidade 2, 15,92 ampere metro. Bom, agora nós vamos aplicar a regra de Fleming, né? E ao mesmo tempo fazer o diagrama de vetores para a intensidade de campo no ponto P. Então aqui, esse condutor aqui, a corrente está saindo, né? Pela regra de Fleming, o campo magnético circular ele é no sentido anti-horário. Quando a gente faz essa análise, pessoal, que tem esse condutor, outro condutor no meio do caminho, a gente faz de conta que ele não existe. Tá? A gente olha individualmente só para o condutor 1. Então, a gente faz a análise com campo, esquecendo que tem o condutor 2. Então, a intensidade de campo HP1, né, passando aqui pelo sentido anti-horário, vai apontar tangencialmente para a direita. Então, o HP1 aponta para a direita. Já o HP2, a corrente é o condutor 2, né, a corrente está entrando. Então, o campo magnético do 2 ele é no sentido horário, para o lado contrário. Tá? Então, vai estar vindo pela direita, aqui, da direita para a esquerda. Então, aqui vai apontar para a esquerda o HP2. Veja que eu faço os desenhos dos vetores mais ou menos proporcional ao tamanho da intensidade de campo, né? Para já dar uma ideia para qual lado vai apontar o resultante. Então a gente vai aplicar novamente a propriedade dos vetores, né? E temos como resultante, né, a diferença do HP2 menos HP1 sendo o HP, né? Então HP, campo magnético resultante, é HP2 menos HP1. Então 15,92 menos 9,55, temos uma intensidade de campo de 6,37 amperes por metro. A direção é horizontal e o resultante aponta para, aqui está errado, pessoal, é para a, desculpe, é para a esquerda, tá certo, tá? Aponta para a esquerda o resultante. Densidade de fluxo magnético num ponto próximo a 2 ou mais condutores retilíneos alinhados que conduzem corrente elétrica, também conhecido como vetor
indução resultante. Então, assim, pessoal, o método é exatamente o mesmo que é utilizado para a intensidade de campo magnético resultante, porém levando em conta a permeabilidade do meio. E ao invés de ser o H, é o B, né? Mas os métodos para fazer a diagramação de campos é exatamente a mesma, só a equação que é diferente, né, pessoal? Mas então já vamos fazer direto um exemplo para demonstrar como isso ocorre. Aqui a gente está fazendo já uma outra situação, que é o condutor estendido ao longo de um plano, tá? E aqui temos o ponto P. Então, na figura abaixo, estão representados os segmentos de dois condutores retilíneos estendidos. Determine o vetor indução resultante no ponto P, sabendo que o meio é o ar. Então, os dados que nós temos é a corrente do 1, que é 20 amperes, a distância do 1, que é ao ponto P, né, que é 0,6 metros, já que aqui é 0,3 do 1 ao 2 e 0,3 do 2 ao P. Portanto, do 1 até o P é a soma dessas duas distâncias aqui. Corrente 2, 12 amperes. E distância do segundo até o ponto P, 0,3 metros. E a permeabilidade do meio, né, é a própria permeabilidade do ar e do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Por que eu não usei o 1,2566 vezes 10 a menos 6? Porque com isso aqui a gente pode cortar o π, né? Então fica mais fácil de utilizar a equação. Então a resolução aqui, né? A densidade de fluxo B para o ponto 1, ou ponto P, né, em função do condutor 1, é μ vezes I1 dividido por 2π vezes D1. Substituindo, né, na equação, vamos obter 6,67 vezes 10 a menos 6 Tesla, ou 6,67 microtesla. Para o condutor 2, né, é a mesma coisa, substituímos agora pelos dados do condutor 2. Então vamos obter 8 microtesla, ou 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. Agora nós aplicamos a regra de Fleming, considerando que esse condutor agora ele é estendido. Então nós temos que aplicar a regra de Fleming com o campo entrando ou saindo do plano, tá? Então a mesma coisa, a gente faz de conta que o condutor 2 não existe para ver como é que fica a densidade de fluxo do condutor 1. Então aqui, ó, corrente está indo para direita, então o polegar aponta para a mão direita, e com a nossa mão direita, né, os demais dedos pegando, agarrando esse condutor por baixo, vão estar passando com a palma da mão por baixo, os dedos vão estar apontando para cima nessa região aqui, só que ao dar a volta no condutor, vai estar apontando para baixo. Então aqui a corrente, o campo magnético vai estar entrando no ponto P. Para o condutor 2 vai ser a mesma coisa, porque a corrente no 2 está no mesmo sentido. Portanto, aplicando a regra de Fleming, o campo vai estar saindo do plano na parte de cima e vai estar entrando na parte de baixo, portanto também o campo entrando. Para ficar melhor o nosso entendimento agora, nós vamos modificar isso aqui e olhar como se estivéssemos olhando agora de lado. Então, para o ponto P. Então, os dois campos estão apontando para baixo do plano. Então, nós podemos representá-los dessa maneira já de forma direta. Então, é o vetor 1 mais o vetor 2. O resultante é a soma dos dois. Vejo que aqui, então, o campo magnético, a densidade de fluxo magnético resultante é BP1 mais BP2. Então, 6,67 mais 8 vai dar 14,67 microtesla. E a direção e sentido, né? Como os dois apontam para baixo, ou para o plano, né? Então, a direção obviamente é perpendicular ao plano, nesse tipo de situação. E o sentido do campo, para ambos, ou podemos dizer que era para baixo, né, que está apontando para baixo do plano, ou entrando no plano, tanto faz. Tá? Dando continuidade, pessoal, então o campo magnético em espiras circulares. E este assunto daqui para frente ele é de suma importância no curso de eletrotécnica,
Porque a maior parte dos equipamentos, sejam industriais, sejam equipamentos residenciais, inclusive, tem bobinas dentro, né? Temos vários e vários equipamentos que tem bobina. Então, entender o funcionamento de bobinas é entender o funcionamento da maioria dos equipamentos elétricos. Então, um condutor na forma de uma espira circular, quando percorrido por uma corrente elétrica, é capaz de concentrar as linhas de campo magnético no interior da mesma, conforme a figura abaixo. Então, olhem só, isso aqui, pessoal, é uma espira que está conduzindo uma corrente elétrica, e aqui foi colocado limalha de ferro. E veja que formou esse perfil. A limalha de ferro, ela mostra como seriam as linhas de campo ao redor aliás, pode ser de um ímã, mas nesse caso dessa espira. Então vejo que tem campo magnético aqui, tá? Próximo aqui à parte do condutor, a gente vê que o campo magnético é circular, né? Mas aqui na parte inteira de dentro, ó, vejamos que temos a gente consegue ver que tem um reforço das linhas de campo. Isso significa que a densidade de campo magnético resultante no interior da espira é maior que a produzida pela mesma corrente num condutor retilíneo. Então, é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Essa parte aqui, ó, de dentro da espira, o campo é muito mais intenso do que se nós tivéssemos apenas o condutor estendido. Então, há um reforço do campo magnético no interior deste condutor, dessa espira. E o sentido do campo magnético nas faces da espira podem também, né, ser determinados pela regra de Fleming. Então a gente pega esse condutor como se fosse, essa espira como se fosse o sentido da corrente no fio mesmo, né, que está passando por ele, e aplica a regra de Fleming. O lado para qual apontar os nossos dedos, né, vai ser para onde vai ser o polo norte da espira. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Então vejam, essa espira aqui, ela tem uma corrente que sai aqui desse polo positivo, passa aqui por cima e desce para o polo negativo. Aplicando a regra de Fleming, né, a gente vai perceber que a parte de cá, a parte mais como se estivesse próximo a nós, olhando para a tela, né, estaríamos com o polo sul. A parte afastada da tela, apontando para dentro da tela, teríamos o norte. O cálculo da intensidade do campo magnético H de uma espira de fluxo magnético e da densidade de fluxo magnético no centro das faces de uma bobina circular é feito através desta equação aqui, ó. Veja que é uma equação bem simples e ela depende basicamente da corrente e do raio, né, que é a distância, né, do centro da espira à sua borda. E a densidade de fluxo, né, ou vetor indução da espira, inclui a permeabilidade da bobina ou da espira. Na realidade, aqui a permeabilidade vai ser a do ar e do vácuo, né? Na realidade, é do ar. Como essa bobina não tem núcleo, essa espira não tem núcleo. Então, I dividido por 2R ou μI 2R. Então, aqui em cima, a unidade de medida, pessoal, ela eventualmente para espira simples, vocês vão encontrar a unidade de medida também ampere por metro, mas em algumas literaturas vocês vão encontrar ampere espira por metro. E para densidade de fluxo, a unidade de medida é o Tesla, né? E agora, se a gente justapor várias espiras passando a ter então a gente passa a ter uma bobina ou solenoide. Isso faz com que o campo magnético seja reforçado, aumentando a intensidade de campo magnético e a densidade de fluxo magnético. Bobinas ligadas em corrente contínua se tornam, então, eletroímãs. Então, ó, se nós pegarmos, justapor espiras, o que significa colocar várias e várias espiras uma ao lado da outra do mesmo condutor. Mas exatamente como está nessa imagem aqui. Tá? Então aqui temos uma bobina justaposta. Esse fio não é um fio qualquer, neste caso dessa espira. Vocês estão vendo as espiras encostando uma na outra, né? Isso aqui é um fio esmaltado
tá? É um condutor esmaltado para que não haja contato elétrico de uma face de um lado do condutor com o outro, porque senão nós teríamos um curto-circuito, então é como se tivéssemos um condutor retilíneo, tá? Então neste caso aqui, para obter bobinas, nós precisamos usar fio esmaltado, que esse esmalte é um verniz isolante que não permite a passagem da corrente elétrica. Então o campo magnético vai ficar mais ou menos nesse perfil aqui, pessoal, tá? Então, um lado nós vamos ter um polo norte, do outro lado vai ter um polo sul. Essa polaridade norte-sul depende do sentido da corrente e depende do sentido de enrolamento da bobina. Depende dessas duas coisas, tá? Depois nós vamos mostrar como é que se faz a determinação do sentido do campo magnético ou dos polos magnéticos de uma bobina. E o cálculo da intensidade do campo H de uma bobina, né? Na realidade aqui a gente está mostrando uma espira, mas a lógica é a mesma da espira. Então aqui, isso aqui está valendo para bobinas que a gente chama de bobinas curtas. São aquelas que as espiras estão uma colada em cima da outra. São bobinas pequenas, bem compactas. Então vejo que a equação o que mudou é o N, onde aqui acrescenta o número de espiras. Então o que significa isso? Cada nova espira que a gente coloca na bobina multiplica a intensidade de campo. Então, uma bobina de uma espira tem um valor de intensidade de campo. Se a gente colocar duas espiras, passa a dobrar a intensidade. Se tiver 4 espiras, quadruplica. E assim sucessivamente. E aqui, ó, em função de termos essa questão de espira, a unidade de medida, sim, para bobinas é ampere espira por metro. Tá? E para a densidade de fluxo é a mesma coisa. Acrescento o N também, né, do número de espiras. E a unidade de medida aqui é Tesla. Então o comprimento que se refere é esse aqui, ó, quando a gente fala então de bobinas longas. Né? Bobinas longas temos uma situação que temos um afastamento entre as espiras, né, ou mesmo que elas estejam coladas uma na outra, o comprimento delas faz com que o campo ele sofra dispersão, tá? Vejam que ele não é tão, principalmente do lado de fora aqui, ó, bem próximo à espira, as espiras ele não é regular, tá? Então a equação já é outra. Então é Ni dividido por L para intensidade de campo. Então leva em consideração o comprimento da bobina, ou N mia I vezes L para a densidade de fluxo. Tá? Uma curiosidade aqui, pessoal. Vejo que essas duas equações são muito parecidas, a diferença está o mi. Se a gente tiver calculado o H, nós bastaríamos fazer mi vezes H para obter o B. Tá? Então, é um atalho, às vezes, quando nós temos que determinar a densidade de fluxo, quando nós já temos a intensidade de campo. E para determinar a polaridade magnética de uma bobina, a gente usa a regra da mão direita para bobinas. Né? Visto que a regra de Fleming, para isso, ela já começa a se tornar um pouquinho mais difícil de ser aplicada. Então, a regra da mão direita para bobinas, então as pontas dos dedos da mão direita, exceto o polegar, indicam o sentido da corrente elétrica na face lateral da bobina. Então, a gente olha para qualquer face da bobina e simula como se estivesse indo a corrente elétrica com os dedos, tá? Por aquela face da bobina. O polegar da mão direita vai indicar em qual lado fica o polo norte da bobina. Então vejam aqui, ó, como a pessoa está agarrando essa bobina. Então aqui, ó, a corrente elétrica entra por um lado, né? Então estaria subindo. Os dedos, né, estão mostrando qual é o sentido da corrente elétrica nas espiras. E o polegar vai mostrar para onde fica o polo norte. E as linhas de força ou linhas de campo de uma bobina, né, qualquer, ela tem uma similaridade com a de um ímã. Né? Então, as linhas de força por fora da bobina
saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, e por dentro elas vão do Polo Sul para o Polo Norte. Isso aqui é importante para nós termos o real entendimento de como funciona uma bobina. Então, as linhas de campo saem do Polo Norte e entram no Polo Sul por fora, e por dentro vão do sul para o norte. Então agora vamos fazer uma série de exemplos, pessoal, envolvendo apenas bobinas, tá? Então, numa espira circular de raio 2 cm, passa uma corrente elétrica de 7 amperes. Determine a intensidade de campo magnético na mesma. Então, os dados que nós temos é o raio da bobina, 2 cm, e a corrente elétrica que passa por ela, que é 7 amperes. Então, basta substituir na equação para uma espira. Então, obtemos 175 ampere por metro ou 175 ampere espira por metro. Numa bobina com comprimento de 10 centímetros, possui 200 espiras. Sabendo que o seu núcleo é de ar e que por ela passa uma corrente elétrica de 500 mA, determine a intensidade de campo magnético, bem como a densidade de fluxo magnético. Então aqui o comprimento da bobina é 10 centímetros. Temos 200 espiras. Temos uma corrente elétrica de 500 mA, passamos para ampere. Então substituímos na equação H igual a NI dividido por L. E obtemos então exatamente 1000 ampere espira por metro. Para fazer a densidade de fluxo, pessoal, a gente poderia usar a equação da densidade de fluxo ou fazer simplesmente o H vezes o Mi, ou Mi vezes H. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Porque N vezes I dividido por L é o próprio H. Então aqui, ó, como eu usei esta equação, eu usei a permeabilidade do ar como sendo 1,2566 vezes 10 a menos 6. Não usei aquela que tem o π, né? Então vamos ter, arredondando, 1,257 militesla. Então está aqui a nossa segunda resposta. Exemplo 6. Dada a bobina abaixo, determine a polaridade, as polaridades magnéticas nas faces da mesma, considerando o sentido da corrente. Pessoal, isso aqui é um exemplo clássico de problema que gosta de aparecer em provas de vestibular e prova do Enem. Tá? Porque isso é também assunto do ensino médio, na disciplina de eletricidade, aliás, de disciplina de física, né? Que seria a física do terceiro ano no ensino médio. Então aqui, ó, quer se saber onde é que é o polo norte e o polo sul dessa bobina. Então a primeira coisa, a gente tem que olhar se tem algum polo elétrico mostrando nos terminais da bobina, ou se está mostrando a corrente. Aqui está sendo mostrada a corrente. Então a corrente está entrando aqui por essa face da bobina. Então nessa face lateral, nós vamos mostrar como é que é o sentido da corrente nessa face. Se a corrente está subindo aqui, a espira dá a volta, né, pessoal? Então significa que ela vai estar sempre subindo por essa face aqui, ó. A face que está à nossa vista. Então a corrente está fazendo esse sentido aqui, ó. Então nossos dedos da mão direita vão apontar exatamente para o sentido dessas setas. Então vão estar apontando para cima. Com isso, o nosso polegar vai apontar para a esquerda. Então aqui à esquerda vai estar o polo norte. Obrigatoriamente, na direita vai estar o polo sul. Quero chamar a atenção o seguinte, pessoal. Polos magnéticos aparecem nas faces das bobinas. Jamais, isso é regra, jamais aparecem nos terminais elétricos, que é um erro comum o pessoal cometer. Botar, por exemplo, aqui em cima um norte, aqui embaixo um sul. Está errado. Embaixo aqui seria um positivo, aqui em cima seria um negativo. Outra coisa importante, polaridades elétrica e magnética não têm correlação direta. Tá? É outro erro que muitos cometem. E isso o senso comum leva a crer. Tá? O que o senso comum às vezes diz para as pessoas?
Ah, onde tem um polo positivo temos o norte, onde temos um polo negativo é o sul. Está errado. Quem vai determinar onde vai estar o norte ou sul, além das polaridades elétricas ou sentido da corrente, é o sentido de enrolamento da bobina. O sentido de enrolamento da bobina é o principal indicador de como vai ser a polaridade magnética de uma bobina. Isto vale para qualquer bobina, pessoal. Outro exemplo aqui clássico, pessoal, que ocorre corriqueiramente em provas de Enem, vestibular, concursos públicos, tá? É este exemplo aqui, tá? Considerando a situação a seguir, determine quais devem ser as polaridades elétricas nos terminais da bobina para que ocorra a repulsão da bobina. Vejam bem, aqui ó, a bobina não foi mostrado nada nela, né? Só foi dada a situação. Então, se quer que essa bobina faça com que este ímã seja repelido. Então, o que a gente enxerga aqui? Próximo a essa bobina, nessa face dela, temos um polo sul de um ímã. Para repelir esse ímã, temos que fazer com que essa bobina tenha aqui nesta face da direita dela um polo sul também. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, marcar os polos magnéticos que essa bobina tem que ter obrigatoriamente. Bom, como é que a gente aplica agora a regra da mão direita? Agora a gente faz a regra da mão direita do jeito contrário. A gente aponta com o polegar para o norte e vamos com os outros dedos determinar qual é o sentido da corrente na face que está para está à nossa vista da bobina, que é essa face que está para nossa frente aqui. Então aqui, ó, com o polegar apontando para a esquerda, os nossos dedos vão estar apontando para cima. Então a corrente tem que estar subindo. Para a corrente fazer este trajeto aqui, corrente no sentido convencional vai do positivo para o negativo. Então este terminal de baixo da bobina tem que estar ligado no positivo. O terminal de cima tem que estar ligado no negativo. Tá? Então veja, pessoal, isso aqui é uma questão de treinamento. Nós temos que treinar muito isto, tá? Não é tão complicado, não é tão difícil, mas exige um certo treinamento da nossa parte, tá bom? Então, da aula de hoje era isso, pessoal. Então, agradeço a atenção novamente e até a próxima.